Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém? Como é bom nós podemos louvar, adorar o Senhor, ouvir Ele falar conosco, né? Eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor vai continuar falando, né? Porque o Senhor já está falando. Quando você entrou ali pela manhã, eu creio que Deus já falou com você, não foi não? Na recepção, quantos Deus já falou? Através de um mimo ali, né? E o Senhor tem falado conosco. Eu gostaria já de compartilhar uma palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. Eu gostaria que você abrisse aí em Efésios, capítulo 4, versículos 13 e 14. Livro de Efésios, a carta, né, de Paulo a Efésios, capítulo 4, versículos 13 e 14. Amém? Os irmãos já estão projetando ali, eu vou ler ali para ficar na mesma versão, né? Diz assim a palavra: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida de plenitude de Cristo. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Amém? E gostaria também de ler em Hebreus capítulo 5, versículos 12 e 13. Hebreus 5, 12 e 13. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Amém? Né, o apóstolo Paulo, durante toda a escrita das cartas dele à igreja, ele vai ter uma preocupação muito grande. E eu creio que é a preocupação que Deus tem, né? Duas coisas são muito importantes na vida daquele que resolve seguir a Cristo. Primeiro, é o dia da nossa salvação, né? É o dia que o Senhor nos encontra, que a palavra acha um solo, né? Uma terra fértil, e realmente ela entra naquela terra e você tem os seus olhos abertos, você tem um encontro com o Senhor. E você decide seguir a Ele. Isso é um dia importante. E algo que o Senhor deseja também é que nós alcançamos a estatura, né? A altura, o crescimento da maturidade. Porque assim, a criança, quando nós tivemos aqui, né, no domingo passado, a apresentação da Antonella, mas quando nasce um bebê, a gente entende que ele tem muitas necessidades, não é verdade? Demanda muito cuidado, demanda muito que as pessoas que estão ao redor dele, né, pais, avós, tios, amigos, vão fazer tudo por essa criança. Desde de alimentá-lo, desde trocar as fraldas, desde pegar no colo, e todo o processo que essa criança tem de crescimento, né? Então, quando é um bebezinho, demanda muito cuidado, né? Suga mesmo. Por quê? Porque ele é totalmente dependente. Ele precisa de ser alimentado e cuidado, até que ele vai crescendo. Mas ele não vai ficar um bebezinho para sempre, né, não? Ele vai crescendo. E a gente vai acompanhando esse crescimento dele. E é tão gostoso, né, para quem é pai, aí a gente acompanha um pouquinho de fora, mas daqui a pouco ele está dando as primeiras palavrinhas, daqui a pouco está começando a engatinhar, né, daqui a pouco está começando a andar, e vai crescendo, e vai indo para a escolinha, daqui a pouco aprende a ler. Então, o desenvolvimento, né, da criança é esse. Só que nós entendemos que a criança ela vai ter uns aspectos bastante complicados, porque a criança, quando ela é pequenininha, ela quer mamar,
ela não tem paciência, não é verdade? Quando o bebê ele está com fome, independente do tamanho dele, independente que você converse e explique que o mamá vai ficar pronto, ele quer saber? Ele não quer saber. Ele chora, né? Ele grita, ele esperneia, porque ele não entende que aquela necessidade dele já vai ser suprida, porque ele quer naquele momento. E não, né, pode ser de madrugada, pode ser de dia, ele vai chorar e ele vai fazer o direito dele se valer, que eu quero comida, eu estou com fome. E ninguém dorme nessa casa enquanto eu estiver com fome, não é não? Né, e a mesma coisa quando ele está com a fraldinha molhada, que chora também, né? Quando está com dorzinha, ele chora também. Então, ele não entende que tem o tempo, né? Já vai socorrer ele. Não, ele quer aquilo imediatamente. Quando vai dar banho, né? Quase que o conselho tutelar vai, quase que os vizinhos vão acudir achando que está matando a criança. E é só um banho, gente, é só um banho, né? Mas por quê? Porque ele ainda não tem a maturidade de entender o tempo, né? Que já vai socorrer, já está aí no socorro. Não, ele não tem essa maturidade, esse entendimento. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que quando ele era menino, ele falava como menino, ele sentia como menino e ele pensava como menino. Mas quando ele chegou a ser homem, ele desiste das coisas próprias de menino. O que ele está dando a entender aqui? Ele está dando a entender que a imaturidade, muito vista na criança, ela pode ser vista na vida sentimental da criança, né? Ela pode ser vista pela fala e pelos pensamentos. São 3 aspectos que o apóstolo Paulo ele fala. Ele fala que ele sente, ele fala e ele pensa como menino. Mas como que funciona isso? Né? Porque em determinado momento, Paulo ele vai dizer, é muito característico da meninice, da infância da criança, esse tipo de ação, de reação. Mas quando chega a maturidade, quando chega a ser adulto, não dá mais, né? Não dá para a gente fazer birra. Pensa nós, né? Querendo comer, quero comer, começa a gritar, espernear, jogar no chão. Não dá certo mais, né? Por quê? Porque se espera que na fase adulta você tenha outro tipo de reação. Você fale diferente, você pense diferente, você tem ações diferentes, não é não? Então, nós vamos ver aqui que Paulo ele vai falar que... nós vamos falar bastante sobre a criança, mas nós vamos falar bastante também sobre o adulto, né? Nós precisamos discernir, decidir crescer, né? Porque a vida adulta vai chegar, a fase adulta vai chegar, né? E tem que chegar, é porque deu certo, né? Se você cresceu, você está adulto, a vida não é só pagar boletos, né? Como a gente diz, parece que a fase adulta parece que é só pagar boleto, trabalhar, né? Mas não, a gente louva a Deus porque a gente teve um crescimento, a gente chegou nessa fase, né? E a gente mudou, amadureceu, e isso é muito bom. Mas tem 3 níveis diferentes que o escritor Eric Offer ele vai afirmar. Primeiro, para nós sermos diferentes do que nós somos hoje, nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Quantas pessoas reconhecem que você precisa mudar, que tem coisas na sua vida que você precisa melhorar? Quantos? Bem? Tem coisas que a gente pode melhorar, não é não? Tem coisas que nós agradecemos a Deus e quando nós olhamos para trás a gente fala, nossa, olha como que eu melhorei, olha como eu, né, me tornei uma pessoa mais madura, uma pessoa mais... ciente das suas reações, né? Como que nós mudamos, como nós melhoramos, mas não há como mudar, não há como nós sermos diferentes, nós não entendemos quem nós somos e onde nós precisamos de ter mudanças. Enquanto não há diagnóstico, por exemplo, uma pessoa que vai ao médico, ele vai, né, tá passando alguma situação na sua saúde, está doente, está com dor, mas enquanto não há um diagnóstico, enquanto o médico não faz exames, enquanto o médico não faz perguntas, enquanto não se chega a um diagnóstico, ele pode receitar algum remédio para essa pessoa? Não pode, né?
Porque dependendo do remédio que ele dá para a pessoa, pode até piorar a situação. Então, sem diagnóstico, não tem como a pessoa ser medicada e curada. A cura começa com o reconhecimento de uma necessidade. Então, nessa manhã, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer, né, um diagnóstico da nossa vida. E eu peço que o seu coração esteja bem aberto, né, para ouvir a palavra do Senhor e detectar aquilo que o Senhor tem apontado, aquilo que você e eu precisamos mudar. Porque quando eu falo aqui, pode ter certeza que a primeira pessoa que recebeu essa palavra fui eu. Né? Então, a Bíblia vai falar de 3 níveis diferentes do ser humano, o homem. Primeiro, é o homem natural. O que é o homem natural? O homem natural é aquele que não aceita as coisas do Espírito, é aquela pessoa que acha que o mundo só está nessa dimensão física. Tudo que ele consegue entender é físico, carnal. Ele não consegue crer e entender as coisas espirituais. Porque nós temos que entender que há uma dimensão física, que é essa que nós estamos hoje aqui. Nós temos um corpo que habita aqui nessa terra, né, que anda, que tem as suas reações, suas necessidades biológicas, mas também há um mundo e uma dimensão espiritual. É ou não é? Senão você e eu nem estaríamos aqui. Se nós não crêssemos nisso, não faria sentido para nós estar aqui. Porque Deus, ele é espírito, diz a palavra. E aqueles que creem nele têm que crer que ele é espírito, né? Mas que ele é real e que ele está neste lugar. É um Deus que fala, é um Deus que se comunica, é um Deus que se manifesta. A presença do Senhor, ela é manifesta. Mas o homem natural, ele não consegue entender isso. Então, é loucura. O apóstolo Paulo diz, é loucura. Quando você fala assim, eu fui à igreja, Deus falou comigo, a pessoa olha e fala assim, tá doido. Como assim Deus está falando com você? Né? Porque não entende, não aceita. Ele não nasceu de novo. Essa série que nós temos estudado desses domingos fala sobre o nascimento, o novo nascimento. É uma pessoa que passou, que entendeu, que teve um encontro com Deus, que entendeu que Deus é espírito, que ele, sem Deus, ele nada pode fazer. Então, é uma pessoa que nasce de novo, seus olhos são abertos e ele começa a compreender e a viver também uma vida espiritual. Amém? Mas quando nós saímos dessa condição, né, de homem natural para o homem espiritual, nós devemos entender que ninguém é maduro logo que nasce. Não foi assim? Eu não sei se você já nasceu, né, numa família cristã, você já, desde pequenininho, já recebeu esses aspectos espirituais, mas muitos de nós tivemos um encontro com o Senhor, né, na nossa trajetória. E nós devemos entender que quem entrega a sua vida ao Senhor, que tem esse novo nascimento, ele vai ter algumas etapas, ele vai passar pelo batismo, ele vai passar pelo discipulado, e ele não nasce maduro, assim como um bebê. Ele precisa de cuidados, não é não? Ele precisa de leite, né? Ele precisa ser amparado, vai ter momentos que ele vai começar a andar, ele vai cair, aí a gente tem que ir lá ajudar, né, levantar, às vezes vai ficar feridinho, passa o remedinho. E nessa fase é muito necessário que os irmãos que já estão mais maduros, assim como os irmãos mais velhos, cuidem dessa criança. Tenha paciência com o bebê. Não é assim? A gente não tem paciência com o bebê? Por mais que ele seja difícil quando ele é muito pequenininho. Mas a gente tem que ter paciência, porque ele vai crescer. E muitas das vezes a gente não tem essa paciência, né, não? A gente quer que os irmãos mais novinhos na fé, que eles cresçam assim, de uma vez, que eles amadureçam rapidinho. E nós precisamos ter essa paciência. Precisamos ter essa compaixão de quando ele erra, a gente ir lá cuidar, ensinar e trazer ele para perto do Senhor de novo. Precisamos desenvolver isso. Porque senão nós matamos os bebês. Porque a gente acha que eles estão no nível daqueles que já têm uma trajetória.
Eu sou a filha mais velha lá de casa. Quantos aqui são filhos mais velhos? Quantos têm irmãos mais novos? Né? Bastante pessoas têm irmãos mais novos. E o irmão mais velho é aquele que ajuda os pais a cuidar dos irmãos mais novos. Né? E eu lembro, eu tenho 2 irmãos mais novos do que eu, e eu me lembro quando o meu irmão chegou, o Eduardo chegou, né? Eu tinha 5 anos, e a minha mãe dava ele para eu segurar um pouco. O Eduardo era bem gordinho, assim, pesado, né? E ele só queria minha mãe, ele chorava muito, né? E eu pegava ele, às vezes, quando minha mãe precisava limpar a casa, né? Eu segurava ele, né? E aquele menino gritando, berrando, né? E eu lá, mãe, não estou aguentando, né? Mas a gente começa a participar do crescimento dos nossos irmãos, né? Daí, quando o Jacques, que é meu irmão caçula, nasceu, eu já tinha 10 anos, daí continuei ajudando. E é muito engraçado, né? Porque o irmão mais velho, ele se sente, às vezes, o pai e a mãe da criança, né? Então, quando o irmão começa a aprontar, a gente quer meter a chineladinha nele, né? E os pais falam, você não é pai dele, você não é mãe dele, não é não? E daí a gente que leva a palmada. Mas por quê? Porque, às vezes, o irmão mais velho, se o pai e a mãe deixar ele falar assim, ó, você vai cuidar dos seus irmãos, ele se sente, ele se incha, né? Aqui, vou mandar em você, você tem que me obedecer, né? Só que o irmão mais novo, o que ele fala para o irmão mais velho? Você não é meu pai, você não é minha mãe. Né? Então, nós devemos entender que, como irmãos mais velhos, nós não somos o pai e a mãe daquele irmão mais novo. Nós estamos ali para ajudar, nós estamos ali para encorajar, para cuidar. Mas quem é o pai é o nosso Pai Celestial. Então, a gente não pode achar que a gente pode pegar o irmão mais novo na fé e querer, né, fazer disciplinar ele do jeito que um pai faria. Nós somos ajudadores, nós somos irmãos. Amém? Mas também tem o homem carnal. Então, a pessoa passou pelo novo nascimento, ali ele teve um encontro com o Senhor, ele entende agora a vida espiritual dele passa a existir, né? Agora ele entende que ele não está vivendo só fisicamente, mas também há uma área espiritual e que ele tem acesso agora ao Deus Todo-Poderoso, que agora ele pode falar com Deus e Deus pode ouvir e Deus responde. Então, essa caminhada vai começar a acontecer. Às vezes, aos pouquinhos. Eu me lembro quando eu comecei na igreja, quando eu me converti, eu tinha 13 anos, e às vezes eu via os irmãos orando, né, os irmãos mais velhos, meus irmãos mais velhos orando, e eu falava assim, eu não sei orar desse jeito, não. Eu não sei nem o que eu falo com Deus, né? E daí a gente vai chegando, né, diante de Deus, nós somos encorajados a orar, ter uma vida de oração, e a gente ficava lá, né? Oi, Deus. Oi, Senhor, Pai, Jesus, Espírito Santo. Mas qual deles que é? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo? E com quem que eu estou falando, né? Não sei se você já teve essa dificuldade. E às vezes você fica ali orando por 2 grandes e eternos minutos e acaba o assunto. Porque você não tem muita intimidade ainda com Deus. Mas ao longo dessa trajetória isso vai melhorando, né? Sua amizade com Deus vai melhorando, você vai aprendendo, né? E você vai lendo a palavra, você vai tomando posse das promessas e de tudo aquilo que Deus tem de relacionamento. Entenda uma coisa, Deus quer se relacionar comigo e com você. Ele quer. Porque quando eu venho para o Senhor, eu acho que Deus está muito distante, eu acho que Deus está lá no céu e que Deus não se comunica comigo. Que Deus tem coisas mais importantes para fazer. E o Evangelho me diz que não. O Evangelho me diz que Deus quer ter um relacionamento, que Deus me conhece pelo meu nome. Que Deus me conhece desde que eu estava no ventre da minha mãe. E que Deus me amou, e que me ama, e que quer que eu vá para a eternidade morar com Ele. E assim com cada um de nós. Então, à medida que nós vamos crescendo nessa vida, como uma criança, um bebezinho que ainda, né, não sabe nada além de chorar e querer leite, e querer comida, e querer, né, suas fraldinhas e suas necessidades ali socorridas, eu vou começando a crescer. E aí, passamos para a fase do homem carnal. O que é o homem carnal? O homem carnal... Voa. Só um minuto.
ele é o que Paulo diz ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Pode projetar para nós? 1 Coríntios 3, 1. É o texto tão conhecido que virou até música já lá, né? Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver o amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Versículo 2. Ainda que eu tenha dons de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver o amor, nada serei. E daí nós viemos para o homem carnal. Vale também dizer sobre o homem natural, que nós esperamos que a criança cresça, né? Porque o pai, quando ele tem o pai ou a mãe, quando tem um bebezinho, é muito gostoso você dar comida para o bebezinho, não é? Pegar a colherzinha, dar comidinha na boquinha dele, faz aquela sujeira, põe para fora, você põe para dentro, né? É tão satisfatório a gente ver. Mas será que esse pai e a mãe vai ser legal pegar uma criança de 12 anos e dar na boquinha? Não dá, né? Pega, neném, abre a boquinha, avião, né? Não dá, não faz mais coisa. Quando tem um bebê, né, o pai e a mãe vai lá e limpa o bebezinho, né? Um bebezinho de meses, tira a fraldinha, né? Passa lencinho umedecido, passa talquinho, passa pomadinha. É chatinho, mas depende, né? Porque o bebê ele não pode fazer isso por si só. Agora, imagine a cena. Um rapaz de 18 anos está lá no banheiro, aí ele grita para o pai, papai, terminei, pode vir limpar. Gente, é ridículo, né? É ridículo. Nós estamos falando de uma pessoa que não tem uma necessidade especial. É claro, né? Que tem pessoas que têm uma necessidade, mas aqui nós estamos falando de uma pessoa sem necessidade nenhuma. Não dá, né, irmãos? Não dá. Então, é muito frustrante para o pai ter que fazer isso, porque com esse crescimento da criança, a gente espera que novas atitudes sejam tomadas, né? E o homem carnal, ele é aquele homem que não consegue sair desse estágio de menino da fé. Vamos trazer isso para espiritual. É como se fosse um adulto que está querendo papinha na boca, que está querendo que as pessoas limpem o bumbumzinho dele, que está querendo que pegue na mãozinha, que leve no colo. Não combina. Não combina. Porque o que se espera de uma criança é que ele cresça saudável, né? Saudável até que chega a uma idade adulta. E o homem carnal é isso. Quando o apóstolo Paulo ele chama a igreja de Corinto de carnal, é exatamente isso. Ele fala, vocês não deixaram de ser meninos. Vocês estão igual criancinhas. Né? Eu quero dar leite para vocês, não, ou melhor, eu quero dar uma comida sólida para vocês, se chegaram ao estágio que já era para estar comendo algo sólido, mas vocês ainda estão querendo leitinho. E os cristãos de Corinto, eles eram carnais, eles eram exatamente esse tipo de situação que Paulo estava enfrentando. E olha que interessante, a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons. A palavra de Deus vai falar, 1 Coríntios 1,7, pode projetar para nós? 1 Coríntios 1,7, que Corinto era uma igreja que tinha dons espirituais. Era uma igreja que profetizava, que falava em línguas. Olha ali. De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Nenhum. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então, era uma igreja que fluía nos dons. Maravilhosa. E por que Paulo chama eles de carnais? Parece que alguma coisa está errada ali, né? Porque há uma presença de ciúmes, de contenda na igreja. E os ciúmes, a contenda, essa inimizade, é um selo da carnalidade. Nós temos, toda quarta-feira, nós temos estudado sobre os frutos do Espírito, né? Nós temos falado muito sobre isso, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Porque se você não estiver fluindo nenhum, você vai estar fluindo no outro, né? Se você não estiver cheio do Espírito, não estiver transmitindo os frutos dele, com certeza você vai estar transmitindo as obras da carne. Não tem como ficar no meio ponto, né? No meio termo. E a igreja de Corinto, eles estavam passando por isso. O relacionamento com as pessoas estava difícil, briga, fofoca,
sabe, treta. Estava complicado para Paulo. Né? E Paulo falou, vocês são carnais, vocês não entenderam ainda. E a espiritualidade não tem muito a ver aqui com as línguas estranhas. Há pessoas que têm dons de língua, falam em língua, mas nem por isso ele está como uma pessoa espiritual. Tem pessoas que profetizam, têm visões, mas não amam as pessoas que estão à volta. As reações, o tratamento dele é totalmente oposto àquilo que deveria ser. Por isso que muitas das vezes a gente olha irmãos que estão dando mau testemunho e as pessoas falam assim, se for para ser crente desse jeito, eu não quero ser não. A pessoa não paga as contas, a pessoa maltrata as pessoas, a pessoa é grossa, a pessoa briga com a mulher, bate na mulher, bate nos filhos, é uma pessoa rude, chega, chuta o cachorro. Tem alguma coisa errada. Aí a pessoa fala, mas está na igreja, está falando em língua. Porque é carnal. Apesar de ter os dons, ainda está vivendo de forma carnal. Não amadureceu, não cresceu, não chegou à estatura de varão perfeito que o apóstolo Paulo está falando. E é horrível isso, irmãos, quando a gente acaba escandalizando alguém que está lá fora. Porque a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, não é verdade? Tem algum perfeito aqui? Alguém que já chegou a um nível de perfeição? Não. Mas nós estamos no processo. É para a gente estar melhor hoje do que nós estivemos ontem, não é verdade? Assim vai como o justo, a vereda do justo é como a luz da aurora. Aos pouquinhos, é como o nascer do sol. O sol não nasce de uma vez assim, pá, não é? Não, ele vai começando aos pouquinhos, ele vai clareando, clareando, até que meio-dia o dia está na sua luminosidade perfeita. Assim é a nossa vida também. É uma caminhada progressiva. Progressiva. Cada dia nós vamos conhecendo mais o Senhor. À medida que nós vamos submetendo, nós vamos nos tornando melhores e mais parecidos com o Senhor. Essa é a nossa missão. Caminhar a ponto de cada dia nós sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Porque Ele é o nosso Senhor, não é não? Ele é o nosso referencial. Então, nós precisamos chegar a ser parecidos com Jesus. E Jesus não era assim. A gente não vê Jesus maltratando ninguém. A gente vê Jesus sendo amado pelas crianças. Nós vemos Jesus sendo amado pelas mulheres, que era tão rejeitada, né, na cultura, na época em que Jesus vivia. As mulheres e as crianças nem eram contadas, e nós vemos Jesus várias vezes colocando essas pessoas num lugar de valor. Nós vemos o Senhor Jesus tocando nas pessoas enfermas. Ninguém tocava no leproso. O Senhor Jesus, Ele toca no leproso. Então, as reações dele, a forma como ele se relacionava era diferente. Nós precisamos buscar ser mais parecidos com ele. Porque se nós não formos assim, as pessoas que estão lá fora vão achar que o evangelho é mentira, que o evangelho não funciona. E nós sabemos que o evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O evangelho funciona sim, mas infelizmente, se nós agimos de forma carnal, nós estamos escandalizando as pessoas que estão lá fora. Por isso é tão importante, nós crescemos, nós temos essa maturidade. Quantas vezes nós perdemos a paciência facilmente, né? Eu falei, quarta-feira eu ministrei sobre a bondade e eu falei que a cada quarta-feira eu tenho sido ministrada. Porque quando nós somos expostos à palavra do Senhor, nós fazemos um paralelo e nós medimos. Né? O apóstolo Paulo fala isso, examinar é cada um a si mesmo. E eu começo a examinar e começo a ver, Senhor, está ruim aqui. Nesse negócio de mansidão aí eu não estou muito mansa não, né? Estou estressadinha, né? Já quero brigar com todo mundo. Aí eu vou me analisando e vendo o padrão do Senhor, e eu vejo muitas das vezes que o meu está aqui embaixo. E daí eu vou tentando chegar lá, eu vou falando, Senhor, por mim mesmo eu não consigo, mas se o Senhor operar, eu posso. Amém? Então nós podemos perceber essa carnalidade, né? Podemos cantar, podemos nos mover na unção, as pessoas podem ouvir, chorar, né? Sentir, uau! E muitas das vezes eu posso em casa não ser isso, no serviço, na escola, né?
eu posso ter projetos de sucesso e prosperando tudo, e mesmo assim, as pessoas podem não querer nem estar do meu lado, de tão chato, de tão tribulado que eu sou. Sabe aquela pessoa que você chega e você fala, meu Deus, a pessoa veio. Ai, o dia acabou. Não é porque, irmãos, carnal. A carnalidade, a carne, ela é horrível. Mas é tão bom quando nós nos encontramos com alguém espiritual, com alguém que carrega Jesus na sua essência. Não é bom? Eu não sei se você já teve essa oportunidade de chegar perto de uma pessoa, você nem querer ir embora, querer estar perto da pessoa, falar assim, vou levar para casa. Porque a pessoa transmite a presença do Senhor. E é assim que nós devemos ser. As pessoas têm que chegar em nós, ter contato conosco e saber que o Senhor habita em nós. A ponto, das vezes, a pessoa nem saber o que é. Né, mas falar, olha, tem algo diferente em você. Nossa, você é tão diferente, você é tão bacana. O que é? É a presença do Senhor. É alguém que está transmitindo a vida espiritual. Nós podemos ter conhecimento bíblico, sermos pregadores, sermos uau, sabe a Bíblia de capa a capa. Mas se nós estivermos machucando o nosso irmão, não está certo. É o que nós vemos muitas das vezes nas redes sociais, né, teólogos, pessoas que conhecem muito da Bíblia, mas que estão machucando uns aos outros, julgando, né, às vezes faz vídeo expondo a pessoa. Não está certo isso, não está certo. E o apóstolo Paulo, ele diz, se nós tivermos todas as coisas, os dons, se nós entregarmos nosso corpo para ser queimado vivo, se eu pegar tudo que eu tenho, doar para os pobres, mas se eu não tiver amor, de nada valerá. A igreja de Corinto estava nessa, né, brigando, tinha ciúmes, eles escolhiam os seus pastores, seus pregadores favoritos. O apóstolo Paulo, ele fala que tinha a torcida, a galera, o fã-clube do apóstolo Paulo, que ficava, nós somos de Paulo, nós somos de Paulo. Outros falavam, nós somos de Apolo. Pensa uma igreja brigando. Pensa, nos dias de hoje aqui, né, os irmãos, eu sou do pastor Luiz, eu gosto mais do pastor Luiz. O pastor Luiz está aí? Não está, então vou embora. Não, eu sou do pastor Alex, eu gosto mais do pastor Alex. Irmãos, não faz sentido. Mas era o que acontecia na igreja, eles eram seletivos. E aqueles que eles não se identificavam, que eles não gostavam, eles desprezavam. Então o apóstolo Paulo já vem com a chinelinha, né, espiritual e fala, vocês podem parar com isso. Vocês têm que crescer. Vocês não são crianças mais, né? E a obra de Deus, ela é feita não só por uma pessoa. O apóstolo Paulo diz, um planta, o outro rega e o outro colhe. É um trabalho feito por várias mãos. Então não tem como a gente achar que é um só, porque na verdade quem dá o crescimento, quem é? É Deus. Um faz uma coisa, outro faz outra. Mas no final de todas, o Senhor é que vai dar o crescimento. Então, não tem porquê a gente tomar partido de um ou outro. A gente vê muito bem o que aconteceu no final do ano passado, por causa de eleições, né? Teve famílias que acho que até hoje não estão se falando. Brigaram. Eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Nós não somos todos do mesmo país. Ganhe quem ganhar, nós temos a nossa preferência. Mas ganhe quem ganhar, nós estamos tudo no mesmo barco. Nós temos que torcer e orar para que o Senhor dê graça e que tudo corra bem. Porque nós estamos debaixo do mesmo teto, do mesmo barco, né? Então, os imaturos, eles também têm a ideia de independência. Você já viu quando a criança começa a andar? No comecinho, ela quer segurar na sua mão, né? Ela vem toda, né, ali com dificuldade, mas depois que ela aprende a andar, irmão, ninguém segura. Ninguém segura. Você quer dar a mão para ele, ele não quer dar a mão porque ele se acha independente. A mesma coisa é com o cristão que ele acha que ele pode ser independente. Não preciso de ninguém. Vou ficar em casa mesmo, vou orar daqui, salvo, né, as exceções, irmãos. Claro, estou falando de exceções, mas estou falando daquele que não quer se relacionar. Não gosto desses irmãos, não. Igreja não dá certo, não. Igreja, muito problema. Nós somos chamados para viver numa comunidade. Um ajuda o outro. Um ajuda no crescimento do outro. Nem que ajude a gente a ter mais paciência. Né? Como que a gente vai desenvolver o fruto da mansidão se a gente não tiver um atribulado para atribular a vida da gente?
tudo, né, Renato? Se tudo for flores, se todas as pessoas atenderem a sua vontade, como que você vai desenvolver? Não tem como. Então, louvado seja Deus pelos atribulados, que nos fazem ser mais mansos, né, Bianca? Porque nos ensina a ser mais paciente como o nosso mestre. E Jesus enfrentou muitos atribulados, diga-se de passagem, né? E ele teve graça, então vamos aprender com ele, louvado seja Deus. Acham que não precisam de ninguém, e tem, deixa eu ver o horário, e tem alguns exemplos de pessoas imaturas na Bíblia, que eu vou falar muito rapidamente. Primeiro, Sansão, imaturo, cheio de força, com baita de um propósito na vida dele, mas foi imaturo, não teve paciência, fazia as coisas do jeito que ele queria. Ele sabia que ele tinha sido escolhido para ser uma pessoa com um propósito especial. Ele tinha algumas coisas que ele não podia fazer. Ele não podia beber vinho, ele não podia tocar num cadáver, ele não podia cortar o cabelo. Aconteceu tudo. Ele fez tudo. Tocou em cadáver, tomou mulher que não podia, né? O pai dele falou, eu vou arrumar uma mulher boa para você, meu filho, uma mulher do meu povo. Não, eu não quero. Quero aquela ali que vai acabar com a minha vida, eu quero ela, né? Mas, meu filho, não vá. Não, eu quero. Então, Sansão era uma pessoa extremamente imatura. E a gente sabe o fim dele, não foi legal. Outra pessoa que teve um momento de imaturidade, Davi. Davi foi imaturo, se comprometeu a sua descendência, né? Quem pega a história de Davi sabe o quanto ele teve dificuldade com a família dele, coisas que não era para ele ter passado, destruiu a família, por causa de imaturidade, porque não soube esperar. Mas quantas pessoas têm comprometido casamento por causa de uma imaturidade, por causa de um desejo, né? Mete o pé na família, perde tantas coisas. Às vezes Deus tem tantos planos, propósitos tão grandes, e por causa de um desejo, um sentimento, uma vontade, uma coisa de minuto, a pessoa põe tudo a perder. Tudo a perder. Perde tudo. Perde sua saúde, sua vida, sua família, seu dinheiro, sua salvação, que é a coisa mais importante da nossa vida. Imaturidade. Saul foi imaturo. Não soube esperar o profeta. O profeta vinha, o sacerdote vinha para fazer o sacrifício. Ele falou, não, está demorando demais, eu mesmo vou fazer. Eu sou rei, quem manda aqui? Eu, então eu vou fazer. Só que Deus tinha falado que não era para fazer. Ele perde o seu trono, ele perde tantas coisas por causa da sua imaturidade. Eu sei que esperar é uma coisa que nós não gostamos, não é? Quem aqui gosta de esperar? Por favor, levante a mão. Ninguém. Nós, seres humanos, temos problema, dificuldade com esperar. Mas muitas das vezes nós precisamos entender que nós precisamos esperar o momento certo. Porque quando nós não esperamos, nós vamos ter problemas, irmãos, muito, muito, muito difíceis. Espera no Senhor. Se Deus falou que não é o tempo, espera. Saiba que Ele te ama, saiba que Ele quer o melhor. Outro problema da imaturidade, o egoísmo versus a generosidade. Já percebeu como criança é egoísta? Uma das primeiras palavras que eles aprendem a falar, qual que é? Meu. Pode pegar qualquer criança ali. Lá em cima, nós temos as crianças lá na salinha, ou aqui. Qualquer criança. Joga uns brinquedos aqui, põe um monte de brinquedo. Vai ver a briga que vai dar. Tem 1 milhão de brinquedos, mas eles querem o mesmo. E a palavra vai ser, é meu, é meu. É minha mãe, é meu pai, é minha comida, é meu brinquedo, tudo é meu. Egoísmo. O egoísmo é uma característica da imaturidade. A criança não gosta de dividir nada. Para ele, o mundo gira em torno dele. Todas as pessoas que estão à volta dele têm que estar ali para satisfazer as necessidades dele. É ou não é? Né? A criança não quer dormir, ele não quer saber que o pai vai trabalhar, que a mãe vai trabalhar, que está cansado, que ele precisa dormir. Não, ele quer ficar acordado e você vai ficar acordado junto comigo. É ou não é? Por quê? Porque ele não entende, irmãos, não é maldade. É característico da idade dele. Ele vai aprender ao longo do tempo.
né, com a maturidade. Em Romanos capítulo 15, versículo 1 ao 3, pode projetar para nós? Romano 15, 1, 3, Paulo está dando uma orientação aí à igreja de Roma. Romanos 15, 1. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha uma marca da maturidade. Quando o apóstolo Paulo ele fala a expressão forte, nós que somos fortes, ele não está falando de força física, não, né? Ele está falando de maturidade, ou seja, nós que somos maduros, nós que já, né, passamos dessa fase da infantilidade, nós precisamos suportar uns aos outros. E quando ele fala suporte aqui, não está dizendo, vou ter que suportar, vamos lá. Não, ele está falando de você suportar, de você apoiar, de você dar uma ajuda, de você realmente colocar algo ali para segurar. É focar em dar, né? O pastor Alex falou aqui já no momento do ofertório. O próprio Senhor Jesus, ele diz que é maior alegria você dar, né? Você dar do que receber. Então, o foco é em dar. Não em receber vai distinguir, ou seja, vai fazer separação entre os adultos e os meninos. Porque a criança não vai dar. Não vai, gente. Você vai arrumar uma confusão com ele. Se você tentar tirar um brinquedo ou outra criança tentar pegar aquele brinquedo. Isso é imaturidade. Né? Mas à medida que nós vamos tornando mais maduros, nós vamos aprendendo que nós temos que dividir. Eu achei graça, uma vez teve uma célula e o pastor Alex foi homenageado, era aniversário dele, então uma célula preparou uma cesta, não sei se vocês vão lembrar disso, uma cesta assim para ele, bem bonito, e no momento que entregaram a cesta, tinha o menininho da Miriam, né, eu não lembro o nome dele, o Pietro, bem pequenininho assim, e foi muito engraçada a reação dele. Na hora que o pastor Alex recebeu aquela cesta, ele falou assim, tem que dividir. Né? Não sei se vocês lembram disso, e foi tão engraçado, porque ele aprendeu, já tinha aprendido, que tudo que você ganha tem que dividir. Irmãos, nós não somos mais criancinhas, nós precisamos aprender a dividir, nós precisamos aprender a dar, nós aprendemos a nos doar, né? Porque muitas das vezes o Senhor tem nos chamado a um serviço, a servir ao próximo, e nós só queremos receber. Nós só queremos sentar e, olha, quero uma boa pregação, por favor. Eu quero um bom louvor, por favor. Eu quero uma igreja top. Eu quero luzes, fumaça, fogo e glória. Mas eu quero ficar sentado aqui sem fazer nada. Não podemos ser assim. Às vezes a igreja tem uma necessidade, né? Tem uma necessidade. Nós precisamos aprender a dividir, a doar. Opa, o que está precisando, pastor? Posso ajudar em alguma coisa? Onde que eu posso ajudar nisso? Não posso ajudar com tudo, mas eu posso dar uma contribuição. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Não tem como nós falarmos que nós somos cristãos, que amamos a Deus, que louvamos a Deus, mas quando o assunto é ajudar, eu caio fora. Alguma coisa está errada. E quando nós tocamos nos assuntos dinheiro, aí que a carne... A verdadeira espiritualidade vai se revelar quando o assunto é dinheiro. Por isso que é tão difícil o homem carnal entender por que nós ofertamos e dizimamos na casa do Senhor. Eita, a carne berra, porque não entendeu que melhor é dar do que receber. Então, quando nós entendemos a maturidade, nós estamos prontos a servir. Precisa servir com jovens. Amém, posso ajudar. Preciso servir com alguém que fique na recepção. Amém, eu vou ficar aqui. Preciso alguém que possa ajudar com as crianças. Esses dias até eu fui encarar as crianças lá em cima. Meu maior medo é cuidar de criança, gente. Estava lá servindo, né? Estava aqui, a pastora Anice chegou, encontro de casais. Você poderia ajudar na salinha das crianças? Por dentro eu falei, não, pastora Anice. Eu falei, por que não ajudar? Eu vim aqui para servir, não é não? Vamos servir. Aí eu achei que eu ia ficar com as crianças grandes.
As crianças grandes dá para controlar, né? Daqui a pouco chega 2 bebezinhos lá, Jonathan. Pensando, eu falei, meu Deus, e agora? Né? Mas louvado seja Deus, o Senhor deu graça. Os bebezinhos não queriam nem ir embora depois, gostaram de mim, queria ficar ali, né? Então, irmãos, nós devemos nos preocupar com o que podemos fazer para servir ao corpo de Cristo. O que podemos fazer? O meu Senhor ensinou em dar. Ele mesmo se deu. Deus, começa de Deus. Deus não pede nada para a gente que Ele não tenha feito. Ele deu o seu único filho para morrer por nós. E nós não éramos amigos de Deus, nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Então nós precisamos entender isso. Não adianta falar que eu amo a Deus, não adianta eu louvar a Deus, não adianta eu fazer tudo se realmente meu coração ainda está fechado para servi-lo. Então nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a amadurecer aqui. Me ajude a não ser egoísta. Me ajude a compartilhar. Me ajude a atender a necessidade. E eu não estou falando só de igreja, irmãos. Nós servimos onde nós estivermos. Você viu uma necessidade na rua? Viu uma necessidade de alguém? Ajude. Faça alguma coisa. Esses dias eu estava entrando no mercado, até falei na quarta-feira, eu estava entrando no mercado e falando com a minha mãe aqui no celular, e de repente eu vi uma senhorinha que ela saiu do mercado e ela perdeu a sacolinha dela e foi embora. Foi embora e a sacolinha ficou lá. Eu olhei, será que ela perdeu mesmo? Aí eu vi que perdeu. Aí peguei a sacolinha e fui. E a senhorinha foi embora, descendo a ribanceira lá. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir atrás dela. Não sei o nome, como que eu vou gritar? E ela estava longe. Aí eu desci com a sacolinha e tal. Daí, na hora que ela chegou no portão da casa dela, que ela foi olhar a sacola, ela falou, perdi a sacola. Estava eu lá atrás dela com a sacolinha na mão. Né? E ela falou, muito obrigada. Então, seja útil. Que você puder ajudar. Está vendo uma necessidade? Chega junto da pessoa. Ajude. Faça algo, porque eu falo, quem recebe mais não é quem está recebendo, é quem está fazendo. Nós somos abençoados quando nós agimos com generosidade. Nosso Deus nos ensinou a ser generosos. E se nós somos avarentos, se nós somos egoístas, se nós não estendemos a mão para ajudar em nada, tem algo errado com o nosso cristianismo. Precisamos revê-lo. O amor, ele não se preocupa com os seus próprios interesses. Ele não está preocupado em ir ao culto só para receber. Eu confesso, irmãos, que durante muitos anos que eu servi ao Senhor, eu fui na igreja para receber. Aí hoje eu quero receber. E não é nada errado da gente receber, entenda isso. Aí hoje eu quero que Deus fale comigo. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Usa alguém. Oh, Deus, eu preciso da sua bênção. E depois de muitos anos eu aprendi a servir. Aí a igreja não só para receber, mas também para muitas das vezes servir. Eu sou uma pessoa que ama fluir no louvor, ama estar embaixo. Eu amo. Levantando as mãos, cantando, chorando. Aqui em cima, muitas das vezes, eu não posso fazer isso, né? Porque eu tenho que estar concentrada no que eu estou fazendo. Mas no momento que eu estou aqui, eu estou servindo aos irmãos. Deixando de muitas das vezes fazer o que eu gostaria de fazer para que os irmãos, para que a igreja, o coletivo possa ter esse encontro, essa presença possa fluir. Só a maturidade e o tempo que traz isso. E nós precisamos aprender a amadurecer. O Senhor, outra coisa, sobre o ressentimento, magoar. Já viu como a criança fica ressentida? Qualquer coisinha, emburra. Quanto mais imaturos nós somos, mais emburrados e ressentidos nós ficamos. Mas eu estou me doando. Mas ninguém me retribui. O mundo lá fora, eles têm uma palavrinha que eu odeio essa palavra, que chama reciprocidade. Porque eu falo assim, é uma coisa de só agrado quem me agrada. Só dou, né, alguma coisa para quem me dá. Não é bíblico isso. A Bíblia fala, dá, ofereça o que você tem de melhor. E muitas das vezes a gente fica esperando, nossa, fui lá servir, ninguém viu, ninguém me elogiou, não faço mais. Ou a gente ajuda uma pessoa, e a pessoa às vezes age até com ingratidão com a gente fala, não ajudo mais ninguém. Irmão, continua. Não é à toa que a Bíblia fala, o que você fazer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor.
Porque muitas das vezes o ser humano vai falhar com a gente. Muitas das vezes você vai ajudar, e a pessoa não vai retribuir. Muitas das vezes você vai ajudar, e o único dia que você não pode ajudar, a pessoa vai te crucificar e dizer que você não presta, que você é ruim. Não é não, pessoa? Você faz 99 vezes, mas um dia que você não fizer, acabou. Nossa, ninguém me ajudou, né? Ninguém... Isso tem a ver muito com a imaturidade. À medida que nós vamos ser maduros, nós aprendemos que nós estamos fazendo para o Senhor e nosso galardão vem dEle. Então, faça para Ele. A palavra do Senhor diz que não vai ter um copo d'água que vai ser dado, que não vai ser levado em conta e vai ser recompensado. Então, para com essa bobeira de não vou fazer mais nada, não vou me envolver com mais nada, não vou ajudar mais ninguém. Para com isso que está feio, né? Fala, amadurece. Fala para o irmão que está do seu lado, amadurece. Amadurece. E não acha ruim, não. Porque o Senhor, Ele nos corrige para que nós não nos percamos. E, por final, cuidado com o falar. Você já reparou que criança não tem muito filtro? Ele fala o que vem, pá, né? Às vezes os adultos até em apuro, né, ô Bianca? Que ele vai falar, né? Ele não tem muito esse filtro, mas Tiago 3,2, ele vai falar, vamos ver lá o que Tiago 3,2 diz? Eu já estou finalizando, irmãos. Tiago 3,2. Tem que esperar. Paciência, né? Aê! Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago vai falar sobre a língua, né? E ele fala assim, todos nós tropeçamos. Em algum momento nós falhamos. Mas se alguém consegue segurar, aprendeu a controlar a sua língua, ele é perfeito. Por que, irmãos? A língua ela é tão importante para nossas vidas. Porque com a língua nós podemos abençoar ou amaldiçoar. Com a língua, com as palavras, você pode gerar vida ou pode gerar morte. Às vezes, uma palavra que você fala, meu Deus, causa um estrago, não é não? Porque Tiago, quando ele usa essa palavra, essa exortação à igreja, ele está falando que a língua ela é o controle. E ele usa duas figuras. Primeiro, o freio na boca do cavalo, né? Davi entende bem disso. Que é o freio que, através daquele freio, você controla o cavalo, para ele parar, para ele ir para a direita, para a esquerda, você vai dando direção àquele animal. Um animal tão forte como um cavalo, um simples freio, ele dá direção. E também o leme do navio, que também é pequeno, mas ele consegue conduzir o navio para onde ele quiser. A língua, ela é um dos órgãos talvez mais pequenos do nosso corpo, mas ele tem um poder tanto de bênção quanto de destruição. E Tiago, ele fala, vocês precisam aprender a controlar isso, porque nós podemos estar indo na direção do amor ou do ódio, por causa das nossas palavras, da vida ou da morte, do fracasso ou da vitória. E aí temos que aprender também que há momentos de falar e há momentos de se calar. Tem momento que não é para falar, irmãos. Eu falo principalmente no momento que a gente está muito nervoso, que a gente está irado. É um péssimo momento para você falar. Você vai falar coisas ali que vai machucar a pessoa e talvez não tenha nem reversão. Não é? Que magoa a pessoa. Então, momento de falar. E vai ter vários versículos aqui que, devido ao tempo, eu não vou conseguir falar. Mas, resumindo, o apóstolo Paulo, o Tiago, ele vai falar que nós devemos ter cuidado com falar mal dos outros. Ou, se tem uma coisa que é bom, é falar mal dos outros. Não é não? Eita! É só você encostar em qualquer fila. Você vai ver. A pessoa começa a falar mal do governo, começa a falar mal do trânsito, começa a falar mal do tempo, da chuva, do sol, do calor, da neve, do granizo. Daqui a pouco você já está falando. É ou não é? Contamina, é incrível. Às vezes está na fila, mas essa porcaria
como chama, caixa eletrônico, não funciona. Daí todo mundo, é mesmo, nunca funciona. Ai, é um horror. Aí a gente já está falando. Você nem conhece a pessoa, mas você já se sente amigo e íntimo para falar mal. Porque nós temos uma facilidade de falar mal dos outros. É muito mais fácil você ver o defeito dos outros do que ver o seu defeito. Não é não? Mas a palavra do Senhor nos alerta a ter cuidado para não entrarmos nessa maledicência. Outra coisa, as palavras torpes. Palavras torpes vem do termo apodrecido, ou seja, uma conversa que não edifique nada, uma conversa que não vai se aproveitar nada. Cuidado com isso. Outra coisa também que nós temos uma facilidade muito grande, murmuração. Nós somos campeão dessa, né? Murmuração. A murmuração, ela fala de algo que está dando errado. Quando a gente começa a murmurar, a gente está dizendo que algo está errado na nossa vida, que Deus está errando conosco. A murmuração fez um povo que tinha uma promessa de entrar numa terra prometida, não entrou. Os descendentes dele entrou, mas eles perderam a promessa por causa de murmuração. Ai, mas não tem nada para comer nessa terra. Ai, pelo menos lá no Egito a gente tinha pepino, tinha alho, tinha não sei o quê. Aqui não tem nada. Ai, antes, irmãos, eles estavam como escravos. Eles mesmos clamaram ao Senhor para libertar eles, que eles não estavam aguentando. Aí quando Deus tira, vai levar ele para uma terra prometida. Ai, o Egito que era melhor. Tinha sepultura para nós morrer. Que diferença faz se vai morrer? Se tem sepultura ou não, irmãos? Eles preocupados, aí tinha sepultura lá para morrer. E Deus está dando da carne, Deus dá maná, Deus dá água, Deus dá proteção, Deus guarda eles e eles só falando mal, só murmurando, só murmurando. Roupa não acabava, né? Deus teve todo o cuidado com eles eram escravos. Deus forma eles uma nação. Deus traz o Messias através da descendência deles. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a murmuração. Porque é muito fácil a gente murmurar. O homem maduro, ele deve pensar, se eu for falar isso, vai ser bom? Vai trazer alguma coisa edificante? Se não for trazer, irmãos, fica caladinho, né? A Bíblia mesmo fala, né? Até a pessoa calada, ela se passa por sábio, porque quando ela abre a boca para falar, ela é tolo. Às vezes fala uma coisa que é tolice. E outra coisa, quanto mais mal nós falamos de alguém, mais nós temos dificuldade de amar essa pessoa. Pensa em uma pessoa que tem tribulado você. Quanto mais mal você falar dessa pessoa, mais dificuldade você vai ter de orar por ela, de amar essa pessoa. Então, ó, zíper, né? Você já identificou a pessoa aí, né? A murmuração é reclamar do que estamos vivendo e revela a nossa incredulidade, porque nós só estamos enxergando o visível. Muitas das vezes, quando nós estamos passando por uma tribulação, uma situação, nós não temos o quadro total. Às vezes, Deus está permitindo a gente passar por uma tribulação, uma dificuldade, porque Ele está aperfeiçoando o nosso caráter. Não tem uma coisa que faça nós crescer mais do que a luta, a adversidade, a dificuldade, irmãos. Não tem outro método melhor que esse. Mas muitas das vezes, quando nós estamos no problema, na situação, nós não pensamos assim, o que Deus vai fazer? Como é que Deus vai fazer para glorificar o nome dEle? Eu vou dar testemunho depois, né? Não, nós só pensamos assim, e por que está acontecendo comigo? Mas por que? Só comigo? Que nós possamos mudar nosso entendimento. É crescimento. É a glória de Deus se manifestando em nossa vida. Nessa manhã, que o Senhor tem falado conosco, faça esse exame. Veja como que está sendo o leme da sua vida aí. Para que lado Ele está te levando? Para que lado as suas e as minhas atitudes, eu me incluo nisso, está te levando? As suas reações, o que você tem falado, o que você tem sentido e o que você tem feito. Para onde tem te levado? Tem te tornado mais parecido com o Senhor Jesus? Ou tem se tornado mais parecido com uma criança birrenta? E grande. Porque a birra no pequenininho é bonitinho, né? É fofo. Mas na criança grande, coisa feia. É assim que nós ficamos quando nós fazemos birra.
É feio. O maduro dá graças, o carnal só vê o que está errado. O espiritual, ele se concentra no que está certo. O menino fala de problemas, mas o maduro fala de solução. E o último versículo para nós encerrarmos, Efésios 5, 15 ao 16. Efésios 5, 15 ao 16. Ministério de Louvor, se quiser já vindo, pode vir. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios. O Senhor deseja que nós amadurecemos. Entenda uma coisa, irmãos, nós estamos muito próximos do retorno do Senhor Jesus. E quando Ele vem buscar uma noiva, não é não? E fala que a noiva dele está sendo preparada. Você já viu um casamento, eu tenho certeza. Nem que você não tenha ido em nenhum casamento, que eu acho muito difícil. Mas você já viu a noiva. A noiva, quando ela vai para o casamento, ela está sendo preparada, né? Tem o dia da noiva. Ela se prepara para ficar muito bonita, né? Para que as pessoas, quando ela entrar, ela quase mate o noivo dela do coração. Né? Mas porque ela sabe que todo mundo, os convidados estão esperando. É o momento, né? É o auge da celebração, é a noiva entrando. Espera que ela esteja maravilhosa, linda. Assim também o Senhor espera que a noiva dele esteja madura. Porque quem casa é alguém que está maduro, não é não? Casar uma criança é uma coisa horrível, não tem como. Não faz parte. Então nós não podemos nos apresentar como uma criança, como uma noiva infantil, egoísta, que não se identifica com o seu Senhor. E o Senhor, Ele nos coloca nessa manhã, né? O que você vai escolher? Como é que você vai proceder? Escolha viver de uma maneira sensata. Porque sabe de uma coisa? Deus espera que nós cresçamos, até mesmo para alcançar algumas bênçãos. Algumas bênçãos não chegaram na nossa vida ainda, porque nós não estamos maduros para recebê-las. Porque quando a gente tem uma criança, principalmente medicamento, alguns objetos, vem escrito assim, ó, mantenha fora do alcance das crianças. Você já viu isso? Porque um remédio, ele é uma bênção, ele cura, ele traz alívio. Mas na mão de uma criança, aquilo é perigosíssimo, ele pode se matar. Por isso vem escrito lá, mantenha fora do alcance da criança. E existem bênçãos que nós só acessamos se nós estivermos maduros para acessar. Como criança, nós não conseguimos acessá-las. Tem coisa que não é só oração, tem coisa que é maturidade. Então talvez nós não estamos recebendo ainda algumas bênçãos porque nós não estamos maduros o suficiente. E nessa manhã nós possamos falar, Senhor, ajuda que eu seja maduro. Ajuda a eu olhar com propósito, olhar com os olhos do Senhor, entender, ser maduro, entender, abrir mão, a esperar, a me portar como uma pessoa adulta e não como uma criança mimada, como uma criança birrenta. Porque eu sei que o Senhor tem bênçãos poderosas para mim e para você. Você quer? Amém? Se você quer, eu te convido a ficar em pé nessa manhã. E que você possa fazer essa reflexão. Enquanto os irmãos vão louvando, nós já estamos chegando ao fim desse culto. Mas que você tenha um momento entre você e o Senhor. Você possa sondar o seu coração aí e ver o que precisa ser tocado e mudado. Porque o Senhor está aqui para nos ajudar. Amém?